galera, beleza? Estamos chegando mais uma vez, invadindo a nova geração, invadindo o culto de domingo com o nosso NG Pockets. E hoje nós vamos falar sobre os Vingadores, porque da última vez me cobraram aqui, teve uma amiga minha que me cobrou, que eu só falei de Superman e do Batman, ela gosta dos Vingadores. Então se liga aí se você gosta dos Vingadores, e até se você não gosta, porque vai ser legal pra caramba. NG Pockets. Você sabe que aqui no NG Pockets nós estamos estudando o livro de Efésios e nós estamos numa série no capítulo 2, de Z a C, de zumbi a cristão. E hoje nós vamos falar sobre unidade. E aí eu fiquei pensando nos zumbis, e eu vejo séries, vejo filmes de zumbis, e tem zumbis que eles conseguem viver em unidade. Já reparou que às vezes eles andam em bando assim? Porque eles se identificam, tem coisas em comum ali. Por exemplo, eu pensei em duas coisas em comum que os zumbis têm. Primeira, os zumbis se identificam pelo cheiro. Eu nunca senti o cheiro de zumbi, não sei se você já sentiu. Mas o pessoal fala nos filmes e nas séries que zumbi tem aquele cheiro forte, aquele cheiro podre, aquele cheiro ruim. E é assim que eles se identificam como zumbis. No The Walking Dead, inclusive, se você já assistiu, você sabe que tem alguns personagens que muitas vezes tem que passar no meio de zumbis e aí eles se sujam com sangue, com vísceras, com aquelas coisas todas lá. E aí eles são confundidos com os zumbis e eles saem ilesos. Então o cheiro é uma das coisas que os zumbis se identificam. E a segunda é o barulho. Já reparou? O zumbi ele é ligado no barulho. Quando ele ouve um barulho, ele vai prestar atenção, vai atrás do barulho que ele está ouvindo. E como eles andam fazendo barulho, eles acabam se seguindo uns aos outros. Então eles têm coisas em comum que eles sabem andar em bando. E nós, seres humanos? Cara, nós seres humanos temos muito mais coisas em comum, principalmente os cristãos, porque nós temos uma coisa em comum que é muito grande, muito maior que um cheiro, que um som de zumbi, que é o sacrifício de Cristo, a redenção que Cristo nos trouxe lá na cruz. E é isso que nós temos estudado no livro de Efésios, que ele morreu para nos dar uma nova vida. Nós vimos isso até nos últimos episódios. Só que você não é uma pessoa ingênua, eu sei disso. A gente sabe que nem sempre a gente vive nessa harmonia, nessa união, apesar do que Cristo fez por nós. Por quê? Porque a gente gosta de se dividir por motivos muito pequenos. Basta a gente ter uma opinião diferente do outro, basta a gente ter uma preferência política diferente do outro, uma cor da pele, um gosto diferente. A gente torna o outro inimigo, a gente torna o outro um adversário, um competidor, um oponente. E a gente vive nessa vibe de competição o tempo todo. E eu sei que isso não é só culpa nossa não, tá bom? Porque a gente é levado à competição o tempo todo. A gente tem que ser o melhor na escola, a gente tem que ser o melhor do que as outras pessoas na faculdade, tem que ser o melhor no trabalho, tem que ser o melhor em todo lugar. Então a gente é condicionado a essa competição o tempo todo. E lógico, a competição tem o seu lugar. Naquele joguinho de futebol lá que você gosta de jogar com os amigos, no meio do seu outro jogo lá que você joga online, no NG Game, tudo isso tem uma competição. E a competição tem o seu lugar. Só que a gente não pode viver pela competição. Isso é muito importante. A gente precisa olhar para o outro como o próximo, a gente precisa olhar para o outro como um companheiro, alguém a quem a gente pode ajudar, e não só um competidor, um opositor, alguém que a gente quer superar e alguém que a gente quer apontar o dedo, mostrar que está errado e que não é melhor do que nós. Em Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16, o texto diz que Jesus morreu para nos fazer um, para que a gente pudesse viver em união. Então, a primeira boa notícia é que isso é possível. Jesus morreu para fazer isso. A gente não precisa ficar se perdendo nessas coisas pequenas, nesses detalhes menores, quando aquilo que nos une, ele é muito maior do que tudo isso. A morte de Cristo e a redenção que ele traz para nós é muito maior do que tudo isso que eu falei aí, do que a gente gosta, do que a gente pensa, do que a gente sente, das nossas opiniões. Tudo isso é menor. A gente pode e deve ter as nossas diferenças para as outras pessoas, mas isso não pode nos separar. A gente precisa viver em união, viver nesse espírito de reconciliação, viver junto com os outros, se apoiando mutuamente. Isso é muito importante. É como os Vingadores. Falei dos Vingadores, ó os Vingadores aí, ó. Cada um tem os seus poderes diferentes, cada um
têm as suas particularidades, inclusive tem um deles que nem poder tem, né? Você deve saber de quem eu estou falando. Mas eles conseguem se unir, conseguem se juntar, porque eles têm algo maior que os une, maior que as diferenças que eles têm, maior do que as diferenças de poder de cada um, aquilo os une e eles conseguem seguir juntos naquele propósito, então não são só heróis separados, mas eles formam os Vingadores por causa disso. Você é uma pessoa que vive criando intrigas e querendo transformar todo mundo em adversário? Presta atenção nisso nessa semana. Presta atenção se você vive dessa forma, se você pensa dessa forma, se o tempo todo você quer viver nessa competição, você sente que precisa ser melhor que os outros e tenta colocar em prática isso que nós aprendemos aqui hoje. Porque Cristo, ele morreu para nos dar essa união, para promover o companheirismo entre as pessoas. Então é importante que a gente consiga viver isso na nossa vida. Presta atenção e viva dessa forma. Esse é meu desafio para você hoje, porque em Cristo nós somos um. Nessa semana nós vamos ter também os outros pockets. Fica ligado, fica ligada. Aproveita, entra no seu pequeno grupo se tiver encontro, para você conversar mais sobre isso, para você exercitar esse companheirismo. Não deixa a preguiça tomar conta não, hein? Na hora que a preguiça bater, você fala não, porque eu preciso exercitar o meu companheirismo e a minha união com os outros cristãos que Cristo morreu para me dar. Tá bom? Boa semana para você e a gente se encontra no próximo NG Pockets. Tchau! NG Pockets.